O outono de Seul amanheceu frio e silencioso, como se a cidade respirasse mais devagar. As folhas douradas caíam sobre as calçadas de Anandong, dançando ao sabor do vento. Naquele cenário melancólico, Park Eun-bin desceu de um carro preto, envolta em um casaco bege largo que escondia seu corpo esguio. O flash das câmeras cortou o ar, e em segundos a imagem percorreu todas as redes sociais da Coreia. Bastou uma fotografia para que o rumor nascesse, suave, quase inocente, mas carregado de curiosidade e desejo de escândalo. Eun-bin está grávida, dizia o primeiro comentário. Logo depois que Roon se alistou, escreveu outro. As manchetes surgiram antes mesmo do meio-dia, e em poucas horas, o nome dela ocupava o topo dos assuntos mais comentados. Era como se o país inteiro tivesse parado para decifrar o mistério escondido por baixo daquele casaco largo. Nos fóruns anônimos, fãs e curiosos analisavam cada detalhe, o corte do cabelo, o modo como ela segurava a bolsa, até o olhar sereno, que muitos interpretaram como o brilho de uma mulher com segredos. Ela sempre usou roupas justas. Porque agora está se escondendo? Alguém escreveu. Outros lembraram o tempo em que ela e Roon foram vistos rindo juntos nos bastidores de um drama. Coincidência demais, diziam. Durante dias, Park Eun-bin permaneceu em silêncio. Não respondeu às mensagens da imprensa, não apareceu em eventos públicos. Em seu perfil, apenas postou uma foto de uma xícara de chá fumegante ao lado de uma janela iluminada pelo sol da tarde, com a legenda simples: dias tranquilos são um presente. Mas o silêncio, em vez de acalmar, só alimentou a curiosidade. O público via mistério em cada gesto, e a ausência de respostas se tornou combustível para a imaginação coletiva. Enquanto isso, nas filmagens de seu novo projeto, ela mantinha a mesma elegância de sempre. Cumprimentava a equipe, ria discretamente, dava o roteiro com concentração. Nenhum sinal de ansiedade, nenhuma palavra sobre o assunto. Era como se o mundo inteiro estivesse falando dela, menos ela própria. Essa serenidade começou a intrigar ainda mais a imprensa, que agora via em Park Eun-bin não apenas uma atriz, uma mulher envolta em uma aura quase poética de segredo. Tudo mudou em uma tarde fria de quinta-feira, quando ela finalmente apareceu para uma entrevista marcada há semanas em um café discreto de Gangnam. Os jornalistas a esperavam com câmeras prontas, microfones apontados, e perguntas afiadas. Ela entrou devagar, cumprimentou com um sorriso gentil e se sentou diante deles com a postura calma de quem carrega verdades simples. Eun-bin? Perguntou um repórter. Quebrando o silêncio tenso, há rumores sobre uma possível gravidez. Você gostaria de comentar? Por um segundo, o ar pareceu parar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas tão verdadeiro que fez o tempo parecer derreter. Então respondeu com a voz suave, firme, envolta por aquele timbre delicado que o público tanto ama: não. Eu não estou grávida. Apenas gosto de roupas largas. Elas me fazem sentir livre. Um riso leve percorreu o ambiente, quebrando a tensão. A sinceridade de sua resposta desarmou até os mais céticos. Mas ela continuou, olhando para baixo por um instante, antes de acrescentar algo que tocou fundo: às vezes, quando o coração está cansado, queremos apenas nos esconder dentro de algo confortável. Roupas largas são o meu abrigo. Aquelas palavras não eram apenas uma explicação. Eram um reflexo de sua alma, de alguém que havia aprendido a lidar com o peso da exposição sem perder a delicadeza. As redes sociais se encheram de comentários: ela é poesia viva, até negando um rumor. Ela soa como uma cena de drama. Mas para muitos, a fala dela escondia algo mais profundo. Porque o coração estaria cansado de quem ela sentia falta. E foi então que o nome de Roon voltou a ecoar. Park Eun-bin e Roon haviam compartilhado não apenas dramas premiados, mas também uma química que transcendia as telas. Desde Chikin's Affection, os fãs viam nos dois algo mais que parceria profissional. Havia olhares longos nos bastidores, risadas que duravam mais do que o necessário, e aquela sintonia rara que só se vê entre duas almas que se entendem sem palavras. Quando Roon se alistou, Eun-bin enviou uma mensagem breve durante um fan meeting, e sua voz, embargada pela emoção,
revelou o que o coração tentava esconder. Estou orgulhosa dele. Às vezes, precisamos caminhar sozinhos para entender o valor de quem caminha ao nosso lado. As palavras, aparentemente simples, param pelo país. Fãs choraram, compartilhando vídeos com trilhas sonoras melancólicas. O amor entre os dois nunca foi confirmado. Mas o sentimento, sim, era impossível negar. E agora, com os rumores surgindo justo após sua partida, o público acreditava estar diante de mais uma história de amor interrompida pelo destino. Mas naquela tarde, ao deixar o café em Gangnam, Yeonbin mostrou que a realidade pode ser mais forte e mais bela do que qualquer ficção. Ela caminhou sob o céu nublado, tempo brincando com o tecido largo de seu casaco, enquanto as câmeras continuavam a persegui-la. Parou por um instante, olhou para os repórteres e, com um leve aceno, disse apenas: "Obrigada por se preocuparem. Estou bem." Nenhuma lágrima, nenhum escândalo. Só uma mulher que escolheu a paz em vez do drama. Naquele momento, as folhas voltaram a cair sobre Seul, e o rumor, que antes parecia tão grande, começou a se dissolver no ar frio da tarde. O que restou foi a imagem de Park Eun-bin, serena, elegante e humana, caminhando entre os flashes e os sussurros, provando que até no meio do caos, ainda há espaço para a verdade dita com doçura. E talvez, em algum lugar distante, Roon, agora vestindo uniforme militar, tenha visto essa cena pelas telas pequenas do alojamento, sorrindo em silêncio. Porque às vezes, o amor mais bonito é aquele que sobrevive mesmo quando não é dito em voz alta. Os dias seguintes à entrevista foram como o lento derreter da neve sobre o asfalto. O rumor, aos poucos, perdia a força, deixava atrás de si o vestígio de algo mais profundo. As ruas de Seul voltaram ao ritmo habitual, e Park Eun-bin reapareceu discretamente, sem maquiagem pesada, usando o mesmo tipo de roupa larga que agora todos conheciam como sua assinatura. Não havia mais segredos. Apenas a leveza de quem já havia dito o necessário. Mas, mesmo assim, o nome de Roon continuava pairando sobre cada conversa. Nas redes sociais, vídeos antigos dos dois voltaram a circular, olhares trocados em silêncio durante entrevistas, risadas espontâneas entre gravações, o jeito como ele a observava quando ela falava. A internet, sempre faminta por histórias de amor, transformou cada segundo de vídeo em uma confissão. Em uma tarde cinzenta, Yeonbin foi vista caminhando sozinha à beira do rio An. O vento brincava com seus cabelos e o cachecol bege. Segurava um copo de café. Olhava para a água e parecia pensar em algo distante, ou em alguém. Era uma cena que parecia saída de um drama. A mulher que amou em silêncio, que esperou sem dizer, compreendeu o valor da distância. Durante uma entrevista em um programa de variedades, perguntaram-lhe o que achava de Roon. Pergunta foi simples, mas o silêncio que veio antes da resposta dizia mais que 1000 palavras. Ela sorriu, olhou para baixo e respondeu com uma voz quase sussurrada: "Roon tem uma energia calma. Quando ele fala, parece que o tempo desacelera." Apresentadores sorriram, o público aplaudiu, mas o olhar dela ficou suspenso por um instante, como se tivesse se perdido em uma lembrança. Era evidente que não falava apenas de um colega de trabalho. Falava de alguém que havia deixado marcas invisíveis no coração. As redes explodiram novamente. No Twitter, fãs brasileiros escreveram com emoção: "Eles se amam, a gente sente. Isso é amor coreano de verdade, silencioso, mas infinito." O mundo inteiro parecia torcer por um reencontro. E, de algum modo, o amor silencioso entre os dois atravessou oceanos, transformando-se em símbolo de algo raro, um sentimento que não precisa ser exibido para ser real. Na Coreia, revistas e colunistas começaram a descrever Park Eun-bin como a mulher que personifica o amor contido, uma figura que expressa a força da ternura, a beleza da modéstia. Talvez fosse verdade. Ela nunca usou palavras grandes, nunca precisou de gestos dramáticos. Seu modo de amar, discreto, respeitoso, silencioso, parecia traduzir o espírito de uma geração cansada de excessos. Em uma entrevista para uma revista japonesa,
Ela foi questionada sobre como lida com as pressões da fama e da vida pessoal. Ela respondeu com serenidade: alguém não significa precisar dizer ao mundo. Às vezes, o amor é mais bonito quando é apenas entre dois corações. A frase se espalhou como fogo. Em poucas horas, estava em todos os perfis de fãs. Escrita sobre fotos suas com flores, com o céu de Seul ao fundo, com lembranças de Roon ao lado. Era mais que uma resposta, era uma declaração poética sobre o valor do silêncio. Havia rumores de que, antes de se alistar, Roon lhe havia escrito uma carta. Nada foi confirmado, mas uma fonte próxima da produção de um drama comentou em tom nostálgico: ele a olhou por muito tempo antes de ir embora. Foi como uma cena de um filme, mas era real. O público acreditou, e quem acreditava não precisava de provas. Nos meses seguintes, Eunbin manteve a rotina discreta. Passava as manhãs lendo roteiros, as tardes caminhando entre os parques. Às vezes, os fãs a viam sorrindo sozinha, ouvindo música com fones de ouvido, perdida em pensamentos. Havia nela uma tranquilidade nova, o tipo de paz que vem quando se aprende a aceitar que o amor nem sempre precisa ser vivido, mas apenas sentido. Uma tarde de inverno, durante uma sessão de fotos para uma revista, o fotógrafo pediu que ela olhasse para o horizonte e pensasse em alguém que sentisse falta. O clique capturou um olhar doce, profundo, cheio de algo que não se diz. Quando viram a foto, todos ficaram em silêncio. Era como se ela estivesse olhando diretamente para alguém invisível, alguém distante, talvez de uniforme militar. Talvez sorrindo ao ver a imagem pela televisão. Em um programa especial de fim de ano, perguntaram novamente sobre Roon. Ela riu, balançou a cabeça e respondeu com aquela calma que se tornou sua marca: ele é alguém que respeito muito. E me ensinou que o carinho pode existir mesmo no silêncio. Ninguém mais precisou perguntar. A sala se encheu de um silêncio suave, de um entendimento coletivo. Era amor, mas um amor maduro, que não exigia ser revelado. Naquela noite, Seul parecia mais tranquila. A lua se refletia sobre o rio Han, e a cidade inteira respirava com um ritmo diferente. Park Eun-bin, em casa, abriu a janela e deixou o vento frio entrar. Olhou para o céu e sorriu. Talvez estivesse pensando em Roon, talvez apenas agradecendo pelo que viveu. Mas, no fundo, sabia que o amor, mesmo quando não é declarado, continua existindo, como uma melodia que nunca termina. As folhas do calendário viraram. O inverno chegou por completo, e as luzes de Natal começaram a brilhar nas avenidas. Os fãs ainda falavam deles, como se fossem personagens de um drama inacabado. De certa forma, eram mesmo. O destino havia escrito um roteiro silencioso para os dois, feito de olhares, pausas e pequenas coincidências que só o coração entende. No final do ano, em uma entrevista curta para uma emissora de rádio, Eun-bin foi convidada a deixar uma mensagem para alguém especial. Ela hesitou por um instante, depois disse com ternura: espero que ele esteja bem, e que o vento leve minhas palavras até onde ele estiver. A voz dela tremia um pouco, mas era doce. E o apresentador, emocionado, encerrou o programa sem fazer mais perguntas, porque não havia nada a acrescentar. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. O rumor, um dia havia abalado Seul, agora era apenas uma lembrança distante. O que restou foi a imagem de uma mulher forte e delicada. Enfrentou o mundo com sinceridade e respondeu às especulações com poesia. Na ponte Bampo, o vento sussurrava sobre o rio. Quem passava jurava ouvir, entre o barulho da água, um nome, ou talvez um suspiro. Park Eun-bin seguia em frente, deixando atrás de si o eco de um amor que, mesmo nunca confessado, parecia mais real que todos os romances escritos para a televisão. No fim, o rumor passou. O sentimento ficou, invisível, silencioso e